não, não passar muito, que a gente não tem tanto tempo. Mas então, boa tarde, gente. Tudo bem? Prazer. Sou Liora. O Val me convidou para estar aqui com vocês nesse lugar de mediar aí a mesa e a apresentação dos trabalhos. O nome desse GT é Criação de Mundos Outros, e aí a gente tem alguns trabalhos que tratam aí dessa temática em diferentes lugares, em diferentes perspectivas, né? É, é um grupo que tem 7 apresentações, e a gente tem aí um tempo de 10 minutos para cada apresentação. A princípio, a mesa está prevista para terminar às 2 horas, mas a gente conversou um pouco, entendendo que para a gente poder também ter alguma conversa e algum debate, poderia passar um pouco do tempo, né, com esse teto aí de 2h30, para não pegar, né, o tempo da outra mesa, né, da outra sala virtual. Então, a gente pensou em organizar as apresentações em 2 blocos de apresentação e que a gente tivesse aí no meio um tempo para a gente fazer aí algumas conversas, alguns comentários, algumas perguntas, né, tanto da gente quanto de vocês também, sobre os trabalhos, né, e pensar conexões entre eles, para então a gente ir para o outro bloco de apresentações. E aí, para a gente poder garantir esse espaço de fala de todo mundo, a gente vai precisar ser um pouco rigoroso com o tempo de apresentação. É um lugar um pouco chato, né? Porque às vezes a gente tem vontade de continuar falando e quer ouvir mais, mas para a gente poder garantir que todo mundo também tenha esse espaço, né? A gente vai estar sinalizando o tempo aqui pelo microfone, né? Quando estiver caminhando para o fim, a gente poder garantir mesmo essa oportunidade para a gente se escutar, todo mundo. Ariel, você quer trazer alguma coisa? A gente organizou para. Primeiro, boa tarde, pessoal. Eu e a Ana Luísa vamos ser os monitores aqui da sala. A gente tem uma lista de presença que vai ser passada mais ao final do grupo, dos 2 blocos serem apresentados. A gente vai liberar essa lista para vocês preencherem. Então, cada grupo vai ter os 10 minutos para apresentar. A gente está planejando avisar vocês quando estiver faltando 3 minutos para acabar. Então, quando a gente falar, tipo, tempo, significa que vocês já podem se encaminhar para a conclusão do trabalho. A gente pode também tirar algumas dúvidas durante as apresentações pelo chat. Então, talvez o próximo grupo quiser alguma ajuda com alguma coisa, pode falar com a gente pelo chat. A gente pede para tentar evitar fazer isso pelo microfone. E também a gente pode fazer isso agora. Se alguém tiver alguma dúvida antes da gente começar, a gente pode ajudar por agora. Mas no mais, a gente vai estar aqui dando um suporte para essas apresentações. Boa tarde, gente. Também só para me apresentar, meu nome é Ana Luísa. Qualquer dúvida pode falar pelo chat. E também vale ressaltar que a gente pode sofrer algumas invasões, né, hackers, mas não saiam, tá bom? A gente aqui da monitoria está aqui para isso, só por questões de segurança mesmo que a gente está avisando. Mas é isso. E boa apresentação para vocês. A gente começa aqui seguindo a ordem de apresentação com o trabalho da Joselane, que se chama Processos de Construção de Subjetividades Contra-Hegemônicas nas Ecovilas e Ecoaldeias Latino-Americanas. Joselane está aí? Oi, tô aqui. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, eu vou desligar a minha câmera, tá, gente? Que a minha internet é meio ruim. Aí eu vou colocar a apresentação e para não pra evitar que fique travando, tá? Alguém pode confirmar se está aparecendo a minha tela? Tá, sim. Tá. Então, é, deixa eu colocar em tela cheia.
Quando você estiver pronta, eu vou começar a cronometrar seu tempo, tudo bem? Então, acho que dá para iniciar. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Joselaine, né? Eu sou antropóloga, eu sou mestra em estudos latino-americanos e estudante de doutorado em integração contemporânea da América Latina pela UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Para quem não conhece, fica aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, e na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, né? E, bom, esse é um recorte do meu tema da tese do doutorado, né, que está em andamento, sobre ecovilas e ecoaldeias. E, então, eu trouxe esse recorte que se chama, né, o título Ecovilas e Formação de Subjetividades, estudos de caso a partir de lives do grupo Namastim. Então, essa pesquisa foi feita uma análise, né, do ciclo de lives realizada por esse grupo Namastim no ano de 2024, né, e esse grupo de lives foi uma prévia, né, ao curso online que esse grupo oferece, que é o de Diplomado em Ecoaldeias, né. A rede, o grupo Namastim, é um grupo Gente, latino-americano, né, tem não sei pessoas... se cortou só para mim, mas eu não estou conseguindo ouvir. Tá rodando tudo bem por aqui. Ah, que Podemos susto! voltar? Tá, tudo bem? Posso continuar? Eu vou voltar ao seu tempo, tá? Vou adicionar um pouquinho. Tá, então, esse grupo Namastim, né, é uma rede latino-americana, tem pessoas de diversos países, né, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia, enfim. E eles oferecem diversos cursos, né, principalmente o diplomado em ecoaldeias e o diplomado em bioconstrução, que são online, mas também tem algumas experiências, algumas práticas presenciais, né, e são cursos pagos, né, então eu não paguei o curso, o que eu fiz foi analisar essas lives prévias, que eram gratuitas, né, que eram feitas pelo Zoom e depois disponibilizadas no YouTube. Então, aqui está a imagem da Ecoagenda, né, que foram 5 lives em julho de 2024. Eles falam majoritariamente em espanhol, né, porque tem poucos brasileiros. A primeira live do dia 9 foi sobre autossustentabilidade energética para ecoaldeias, com o Andrés Navarro, que é um argentino. A segunda do dia 16 foi o manejo integral da água em ecoaldeias, ministrada pelo Ricardo Vélez, que é um mexicano. A terceira live do dia 17 foi um conversatório sobre modelos de gestão para ecoaldeias, com participação de vários palestrantes, né? A do dia 20 foi um café virtual, acesso à terra e chaves de organização social, também com vários palestrantes. E a última do dia 23, agriculturas ecoaldeanas, com Mário Bonilla, que é um colombiano. Pelo pouco tempo, né, eu vou focar em analisar a live do dia 17, que foi a terceira live, né? O objetivo, então, dessa pesquisa é compreender como ocorrem os processos de construção das subjetividades contra-hegemônicas através das redes latino-americanas de ecoaldeias. E aí eu estou considerando o grupo Namastim como uma dessas redes, né? Pela sua atuação mesmo latino-americanista, né? E pela participação de pessoas de diversos países da América Latina. Tem outras redes também, tem a Casa Latina, que é uma rede de ecoaldeias da América Latina, realmente, mas eu vou focar nesse grupo Namastim, né? A metodologia, então, foi um estudo de caso, né, dessas lives especificamente. Eu utilizei o diário de bordo, que eu fui anotando, né, pontos de reflexão, de debate num caderno. Depois eu voltei a analisar as gravações, né, anotando mais coisas. E daí eu analisei, então, por categorias temáticas. As categorias que eu utilizei, né, que eu encontrei, foram as de tecnologias sociais, espiritualidade ecológica, reencantamento do mundo, governança comunitária, reterritorialização e pedagogia da terra, que são categorias que eu já trabalho também no meu trabalho de tese, né. Então, focando nessa terceira live, né, que é dos modelos de gestão, alguns participantes que foram os palestrantes, né, foi a Beatriz Arjona, que é uma colombiana, ela participou da criação de diversas ecoaldeias na Colômbia, ela já morou em algumas, mas ela é muito atuante na Casa Latina também, que é essa outra rede. O Carlos Rojas também é um colombiano, que é membro da Aldeia Feliz, que fica em Cundinamarca, Colômbia, e é uma das ecoaldeias mais antigas da Colômbia, já vai fazer 20 anos. E o Antônio Moretti, que é o representante do Namastim, que é um argentino.
Alguns pontos que eles destacaram, né, foi o estabelecimento de acordos de governança e propriedade da terra e as tecnologias sociais que eles utilizam para mediação de conflitos, gestão de emoções, para convivência no geral, né? A compra da terra, então, a propriedade da terra, eles preferem fazer em nome de uma associação ou de uma cooperativa, né? Que o que eu posso analisar como uma alternativa a essa lógica do capitalismo, né? Do individualismo. Então, ao invés da propriedade privada, é a propriedade coletiva da terra, para evitar também conflitos, né? Bom, as tecnologias sociais, então, utilizadas principalmente é a sociocracia, que vai trabalhar tanto a dimensão organizacional, né, a tomada de decisões a nível horizontal, né, dentro da comunidade, a gestão dos conflitos e das emoções também, como eu mencionei, e daí ferramentas como a comunicação não violenta, a justiça restaurativa e os círculos de palavra. Os círculos de palavra, é importante destacar que é uma ferramenta ancestral, né, utilizada pelos vários povos indígenas, de se sentar, né, fazer um círculo ao redor do fogo, normalmente, para debater problemas da comunidade, também as emoções, né, é uma ferramenta de gestão também das emoções, para trabalhar os sentimentos, né, de cada pessoa do grupo. E algumas ferramentas materiais, né, que eles usam é a construção de casas ecológicas, né, a bioconstrução, os painéis solares, os filtros de água ecológicos, também vai ter a agroecologia, a permacultura, né, diversas. Outro ponto importante é a minga, né, ou mutirão, como a gente conhece aqui no Brasil, que é uma ferramenta de trabalho comunitário, né, utilizada pelos povos de toda a América, todo o continente americano, né, desde muito tempo, para construção, né, quer dizer, para o trabalho comunitário no geral, né, pode ser para a construção de uma casa, para a construção de uma horta, né, de uma roça, para diversas coisas. Então, a minga, né, o mutirão, ele é uma tentativa também de reencantamento do mundo, né, de vai tentar se conectar, se reconectar com a ancestralidade, usando essa ferramenta dos povos originários. A 3 minutos. sociocracia vai... Tá bom, obrigada. A sociocracia, então, ela vai contribuir de diversas maneiras, mas principalmente trazendo a figura do elder ao invés do líder. Esse elder, ele vai ser uma figura que vai surgir em determinadas situações para contribuir com a sua experiência e o seu interesse, né, em determinada situação, e aí depois acabou, resolveu aquele problema, conflito, ele volta à posição de horizontalidade em relação ao grupo, né, e é uma figura rotativa. Aí tem a educação popular, né, que vai trazer ferramentas de transformar, então, as subjetividades, né, dessas pessoas, fazendo oficinas, fazendo diversas atividades para reeducar essas pessoas que vão, muitas vezes, dos centros urbanos para morar no rural, né? Aqui eu trouxe algumas imagens de uma das ecodeias que eu mencionei, que é a Aldeia Feliz. Esse aqui é o Instagram deles, caso alguém queira ter interesse, né? Essa primeira imagem é uma minga, né? Um mutirão que eles fizeram para a construção dessa estrutura, né? De bioconstrução, utilizando a guádua, que é um tipo de bambu da região da Colômbia. E essa segunda imagem é um círculo de palavra, né? Que aqui não tem o fogo, o elemento fogo, mas é um círculo de pessoas debatendo a gestão das emoções, né? Então, já encaminhando para o final, né, os resultados da discussão, a gente encontra que a subjetividade contra-hegemônica, né, que é anticapitalista, que é antipatriarcal, etc., antirracista, ela se baseia na desconstrução dessa dicotomia entre humanidade e natureza, né, para construir uma nova subjetividade que está em relação com a natureza. Aqui eu trago o Arthur Escobar, por exemplo, que é um antropólogo colombiano, ele fala da epistemologia do equilíbrio, né, que vai equilibrar a relação ser humano-natureza, refletindo na produção alimentar, por exemplo, né, que vai ser feita através da agroecologia, permacultura, agrofloresta. Tem o elemento da recuperação da memória ancestral, né, dos povos originários. Eles mencionam bastante a filosofia do bem viver, por exemplo, mas também a gente pode observar isso na utilização da minga, né, o mutirão, os círculos de palavra, e dá para ver que é uma ferramenta de reterritorialização também, né, sendo que essas pessoas, elas vêm do urbano para o rural, buscando essa reconexão com o território e com a natureza, né. E, por fim, o reencantamento do mundo, né, que é um conceito também da Silvia Federici, vai trazer essa espiritualidade ligada à natureza, né, que vai fortalecer o tecido comunitário, utilizando muitas vezes ferramentas de conscientização da educação popular e da pedagogia da terra, né, que é um conceito do Moacir Gadotti,
que vai sempre focar nessa relação com a natureza e com a terra. E as considerações finais, então, né, a gente vê que se conformam redes interepistemológicas que promovem modos de existência baseados na coletividade, no respeito à natureza, na ancestralidade, como ponto principal, atuando como núcleos de resistência e reencantamento do mundo. Daí aqui eu trouxe algumas referências, né? São principalmente as lives que eu assisti, mas também tem o texto do Arthur Escobar e do Moacir Gadotti. E é isso. Muito obrigada, que eu deixei meu e-mail caso alguém queira conversar sobre o tema. Obrigada, Joselaine. Só para lembrar todo mundo que se surgirem questões, comentários, vocês podem ir deixando aqui no chat, que na hora da gente debater, a gente pega, né, essas questões para conversar. Obrigada pela apresentação. Aí a gente vai passando para a próxima. Um minuto que sumiu aqui a programação para mim. Se o Ariel tiver aí e puder ver quem está no próximo. Nosso próximo trabalho é o GT número 2, que é a heterossexualidade compulsória como sistema de ocultamento da visibilidade lésbica, por Juliana Sobreira e Valéria de Souza. Olá, boa tarde. Tá me ouvindo? Bem baixinho, se você conseguir talvez aproximar um pouco mais do microfone. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajeitar o meu microfone. Estão conseguindo me ouvir? Melhorou, Ok. Tá dando pra ouvir bem, né? sim. Eu fiz uma apresentação de slide e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Só um momentinho. Se você conseguir, durante a sua apresentação, segurar o microfone assim, parecido como eu estou fazendo agora, que eu acho que vai ser melhor. Tá bom. Beleza. Só um momento para eu me orientar aqui de como eu faço para compartilhar. Acho que eu já achei. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, mas a apresentação ainda não está em tela toda. Ok. Pronto. Oi. Agora tá aparecendo para vocês? Sim. Quando você começar, eu vou contar o seu tempo e faltando 3 minutos eu te aviso. Ok. Então, gente, novamente, boa tarde. Meu nome é Juliana. Esse é o meu trabalho, que a gente publicou na forma de submeteu, na forma de resumo expandido. O nome dele é Heterossexualidade Compulsória, como sistema de ocultamento da visibilidade lésbica. Fiz ele em parceria com a Valéria Beatriz. Para contextualizar vocês a respeito da nossa formação, eu sou finalista do curso de Psicologia, me formo agora, no mês que vem. A Valéria é psicóloga e ela é formanda também em Filosofia. Então, para começar a introduzir esse nosso tema, a gente pretendeu investigar como a heterossexualidade ela se constitui num sistema de ocultamento da visibilidade lésbica e quais são esses mecanismos que influenciam para que as lesbianidades elas continuem num papel invisível de subrepresentação no nosso cenário atual, na nossa sociedade contemporânea. Então, para introduzir o tema, a gente observa que as mulheres lésbicas elas apresentam um cenário de subrepresentação. Isso é visível nas pesquisas científicas que praticamente não abordam o tema, nas políticas públicas, dentro do próprio movimento LGBT, elas se mostram subrepresentadas, elas não têm esses espaços de visibilidade. E no desenvolvimento desse trabalho, a gente procurando os mecanismos que engendram essa realidade, porque as lésbicas elas existem, porém elas estão ocultadas, então qual é o sistema que está operando para o ocultamento deles? A gente vê que existe uma normatividade sexual que opera para o ocultamento de algumas sexualidades que são dissidentes, no caso, todas as que fogem o modelo heteronormativo, o modelo da heterossexualidade. Então, nos estudos sobre a sexualidade, a gente tem uma nomenclatura chamada heterossexualidade compulsória, que traz justamente essa questão de que a heterossexualidade, ela ultrapassa as questões de identidade, se constituindo como um sistema no qual a heterossexualidade ela é imposta como uma norma, e ela é esperada como a manifestação natural da sexualidade de todas as pessoas,
de forma que quem não se identifica e não se experiencia dentro da heterossexualidade é visto pela sociedade e também pode passar a se sentir como incorreto, como anormal, e muitas vezes até podendo ser colocado dentro de categorias de patologia, como a gente observa na história, a homossexualidade ela foi por muitos anos patologizada. Então, o que justifica a realização desse estudo é que, justamente nas pesquisas, a gente observa que uma das estratégias de romper com a invisibilidade lésbica é colocando o tema em espaços sociais, nos debates, nas políticas públicas, como uma forma de enfrentar a invisibilidade, enfrentar a exclusão social e a marginalização que essa população ela vem enfrentando. Então, os objetivos dessa pesquisa foram investigar como a heterossexualidade compulsória contribui para a invisibilidade lésbica, definir a heterossexualidade compulsória, identificar os mecanismos discursivos e sociais envolvidos e mostrar como convicções naturalizadas reforçam a invisibilização das experiências lésbicas. A gente realizou aqui uma revisão narrativa da literatura, nosso objetivo foi exploratório, ou seja, a gente tem aqui o intuito de aprofundar o tema, de promover maior visibilidade dele e de proporcionar uma melhor compreensão acerca do tema. Nos nossos resultados, como eu já tinha introduzido inicialmente, a gente vê que a heterossexualidade ela é imposta como uma única forma legítima de sexualidade, e isso está naturalizado. Como é que a gente vê isso na nossa sociedade? Através dos discursos sociais que esperam, naturalmente, que as pessoas elas já sejam heterossexuais. Ninguém passa por esse questionamento de deixar aquilo ser uma manifestação do indivíduo e que ele escolha isso. Isso já é imposto para o indivíduo logo no seu nascimento. E quando a gente vai estudar sobre sexualidade, sobre gênero, a gente vê que, na verdade, essas categorias, elas são associadas como se fossem uma coisa que estabelecesse uma relação de continuidade, ou seja, o indivíduo, ele nasce, ele é identificado, né, como homem ou mulher a partir da sua genitália, no nosso sistema cisnormativo, e a partir dessa identificação imposta, é esperado dele que ele tenha um determinado comportamento sexual, ou seja, que mulheres se sintam atraídas por homens e que homens se sintam atraídos por mulheres. Então, existe um sistema chamado sistema sexo-gênero, que vê as relações de gênero e de sexualidade como se elas fossem uma continuidade, de forma que essa heterossexualidade compulsória, ela se comporta como um sistema discursivo e de dominação que naturaliza a heterossexualidade, traz para ela uma concepção biologizante, ou seja, de que isso seria natural, e quando a gente vai estudar sobre os estudos de gênero, as teorias queer, a gente traz uma compreensão de que esse mecanismo, esse discurso que traz essa concepção biologizante, ele atua como uma forma de violência e de invisibilização e de deslegitimação de discursos que escapam essa norma, de experiências que escapam essa concepção. Então, essas diferenças, elas são marginalizadas, isso gera exclusão, apagamento das identidades lésbicas, isso cria sentimentos de inadequação, e também acaba por impactar em diversas áreas da vida das pessoas, como, por exemplo, acesso a políticas públicas, saúde mental. E a invisibilidade promovida pela heterossexualidade compulsória, enquanto esse sistema de dominação, esse sistema discursivo que instala a heterossexualidade enquanto uma ordem sexual e como uma ordem social também, porque ela organiza também a questão do gênero, não somente a questão da sexualidade, justamente por essa relação de continuidade, opera como uma violência simbólica, porque ela deslegitima essas outras identidades e outras experiências, relegando elas ao papel do patológico, do anormal, do dissidente. Então,
os estudos eles trazem para a gente essa noção de que a heterossexualização das mulheres ela é uma estratégia de manutenção desse sistema de sexo e gênero e de apagamento da invisibilidade lésbica. Porque se a invisibilidade, se as lesbianidades continuarem na invisibilidade, isso fortalece o sistema da heterossexualidade compulsória ao tornar o discurso das mulheres lésbicas ininteligíveis. Então, não é somente uma questão do acaso, não é somente uma questão de que muita gente acredita, não é estudado, não, a gente já tem estudos sobre lesbianidades, desde a década de 70, 80, dos estudos feministas, só que eles acabam permanecendo na invisibilidade por conta desse discurso hegemônico que relega esses estudos, essas identidades, essa forma de vivência a esse papel, a essa posição marginalizada. Então, as nossas considerações finais foi justamente que a heterossexualidade ela atua como esse sistema que invisibiliza as orientações sexuais não heterocentradas, não acontece só com as lesbianidades, mas como com qualquer outra forma de orientação sexual e de gênero, né? Afinal, essas categorias estão associadas, e que a heterossexualidade ela é bem naturalizada, e isso também opera como uma forma de dominação. E a gente acredita que novos estudos possam ser desenvolvidos para avançar no debate, combatendo a invisibilidade lésbica, justamente, né, como a gente trouxe na nossa justificativa, sobre o fato de que se a gente conseguir colocar esses tópicos em pauta nos debates sociais e acadêmicos, a gente pode lutar contra a invisibilidade e marginalização de identidades sexuais dissidentes. E é isto. Essas são as minhas referências. Obrigada, Juliana. Parabéns pela apresentação. Dizendo de novo, caso alguém se sinta convocado a fazer algum comentário, compartilhar algo, né, que ressoa do trabalho, pode ir colocando aqui no chat, nesse sentido de não perder, né, o timing, para depois a gente poder retomar na hora do debate. Então, a gente vai agora para o terceiro trabalho da Catarina e da Lívia, chamado Oficinas para Sonhar Junto, pesquisando com o corpo e a imaginação. Tudo certo? Para vocês começarem? Certo, obrigada, Liora. Boa tarde, gente. Eu sou a Catarina e a Lívia, que é a bolsista PIBIC do nosso projeto de pesquisa, não pôde estar aqui hoje por motivo de saúde, então eu vou estar aqui representando ela, falando em nome de nós duas. Eu vou colocar uma apresentação e aí, muito provavelmente, eu vou parar de ver vocês, né? Então, qualquer coisa, me sinalizem por voz, qualquer problema, por favor. Peraí. Vocês veem a tela? Sim, mas ainda não está em tela cheia. Sim. Foi? Foi. E quando você Obrigada. começar, eu vou começar a contar seu tempo. Com 3 minutos eu te aviso. Tá legal, obrigada, Ariel. Bom, eu sou professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Psicologia, no campus de Niterói, e esse trabalho, Oficinas para Sonhar Juntos, pesquisando com o corpo e a imaginação, é um recorte da pesquisa de iniciação científica que acontece desde 2017, lá no Departamento de Psicologia da UF, com um grupo de pesquisa Corpos Sutis, que faz parte do Laboratório de Subjetividade e Corporeidade, que é o Corporei Labs, e o nome da pesquisa mais ampla, que está abrigando esse recorte que a gente está trazendo hoje, é uma arte das conexões sutis, a formação de um corpo clínico sensível, que no último ciclo de bolsa, PIBIC, teve uma modulação para arte de sonhar, oniropolítica e
práticas somáticas. Então, esse momento da pesquisa, a gente está fazendo uma modulação numa perspectiva que a gente está investigando como se dá a formação de um corpo clínico sensível na graduação em psicologia, entendendo que o sensível é uma força de trabalho na formação do clínico. Então, para isso, a gente se ancora em alguns pensamentos e práticas contra-hegemônicas, que vão destituir essa dicotomia mente-corpo, prática-teoria, homem-natureza, pensamento e movimento, por exemplo, e que necessariamente nos convoca a uma abordagem transdisciplinar, mesclando clínica, arte, práticas somáticas. Nessa modulação com os sonhos, a gente tem também se aproximado bastante do pensamento ameríndio, das práticas da arte de sonhar para populações indígenas, etnias indígenas, né? Então, o Ailton Krenak e o Davi Kopenawa, a Hannah Limudia têm sido interlocutores, autores importantes também nesse momento da pesquisa, o Cacá Verá também, com o poder dos sonhos. Então, tudo isso para a gente poder explorar, investigar e experimentar a sensibilidade como esse campo de batalha político do contemporâneo, que é uma perspectiva do Franco Berardi, né, de que hoje a disputa política incide sobre um corpo, sobre uma certa experiência do cognitariado, que é uma expressão do Franco Berardi, pensando que a sensibilidade é o que está em disputa nesse capitalismo mundial integrado, no neoliberalismo, e nessa realidade dessa revolução digital que a gente está vivendo também, né? Todas as discussões que estão em jogo, das escalas de trabalho, 24/7, escalas de 6/1, enfim. E aí o sonho, a gente está, então, pensando o sonho como um certo regime da sensibilidade que nos ofereceria uma certa resistência a esse modus operandi do contemporâneo. Espera aí que eu passei dois negócios de uma vez só. Pronto. E aí, então, na pesquisa, nessa indissociabilidade entre teoria e prática, a gente vem se experimentando nos últimos 2 anos com uma abordagem metodológica que é cartográfica e que a gente lança a mão de uma técnica, uma tecnologia somática, que é do Body Mind Movement, que é uma abordagem que vai trabalhar numa certa integração mente-corpo a partir dos sistemas corporais, como o sistema esquelético, muscular, dos fluidos, dos órgãos, mas também a partir de práticas de meditação, de imaginação ativa, de toque, de movimento. E aí, então, a gente vem se experimentando a partir de um certo recorte dessa abordagem, que são os padrões de movimento embrionários, filogenéticos, ontogenéticos. Então, a gente vem experimentando o corpo a partir de regimes de movimentos intrauterinos ainda, como a vibração, a pulsação, a irradiação umbilical, numa certa compreensão de que esses padrões de movimento também nos abrem um certo caminho para a gente poder destituir em algum grau essa forma humana já estratificada em nós, né? Então, são movimentos que falam de uma relação do corpo com um meio aquático, por exemplo, ou com outros modos da respiração celular se dar. Então, é todo um estudo que vem desde a Bonnie Bainbridge Cohen, que também é quem fez essa formulação e que tem continuidade com o Mark Taylor, que é o criador do método com o qual a gente trabalha, que vai pensar esses padrões intrauterinos como um certo estado de corpo que a gente pode explorar na nossa sensibilidade. E aí, na nossa experiência, isso também é um certo modo de colocar o corpo num certo regime de sonhar acordado.
A gente poder imaginar e experimentar formas outras, devires outros para a forma humana em nós. Então, a gente tem apostado, como o Siddhartha Ribeiro vem afirmando, né, que o sonho é também um modo de resistência, porque para a gente poder sonhar, a gente precisa poder dormir, e dormir também tem sido um campo de disputa das forças produtivas neoliberais, por exemplo, que outros regimes da consciência vigil a gente também pode experimentar, mesmo quando a gente está acordado, para experimentar uma certa disposição do corpo para uma imaginação ampliada e para uma disposição mais coletiva das suas experiências sensíveis. Então, a gente criou as oficinas de onirossomática, onde a gente organizou um certo procedimento de sonhar junto, de sonhar a partir do corpo. Essas oficinas foram oferecidas em 3 ciclos, 3 encontros, e a gente 3 tinha... minutos. Tá, obrigada. E a gente tinha 3 participantes externos que se voluntariaram a participar e 4 novos participantes da pesquisa, como assistentes de pesquisa, que estavam chegando na pesquisa naquele momento, mas puderam participar tanto da elaboração das oficinas, quanto da experimentação e depois a análise das oficinas, né? Foi muito interessante ter essa diferença. E eu e Lívia estávamos já trabalhando com esse material há mais de 1 ano juntas. Então, foi um momento também de abertura da pesquisa para a gente poder também, a partir da cartografia, avaliar os efeitos do que a gente vinha produzindo juntas quando a gente encontra com um grupo que não estava vindo do mesmo percurso que nós, né? Os efeitos e como essas práticas poderiam ganhar consistência. Então, essas são imagens de um dos dias da oficina, onde a gente usou esse tecido como um certo meio de criar um plano comum entre nós, né? Entendendo que o meio, o meio onde a gente se experimenta, ele também tem relevo, tem uma importância significativa na forma como a gente vai acessar o corpo, e nosso intuito é criar uma experiência do comum a partir do sonhar juntos como uma prática política e terapêutica. A gente observou também nas oficinas que esse campo de sustentação coletiva também também ofereceu uma certa abertura para que sonhos que trouxessem experiências mais difíceis e que colocavam a gente em contato com as nossas dores, com o desconhecido, com o inesperado em nós, também podia ganhar uma sustentação no coletivo, onde esses sonhos podiam se tornar sonhos de outras pessoas e eles ganharem deslocamento e derivas outras do que a nossa própria anterior. E aí a gente foi 40 entendendo até segundos. agora que as oficinas foram funcionando como dispositivos de produção de cuidado e de imaginação coletiva. Entendendo que a psicologia também se faz numa certa desconstrução dessa lógica individualizante do cuidado também, né? Então, aqui são as referências bibliográficas que a gente usou nesse recorte, nesse momento, e é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Se depois alguém quiser mais detalhes das referências, eu posso encaminhar. Obrigada, Catarina, pela apresentação. Parabéns. Também dizendo de novo que o chat está aberto para os comentários. E a gente vai passando agora para a próxima apresentação. E depois da próxima apresentação da Luana, a gente tem um momento de conversa antes de seguir para as apresentações finais. Luana está aí, né? O trabalho dela se chama Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência Doméstica e Masculinismo, uma experiência na residência em Psicologia Jurídica. Luana, quando você puder começar, à vontade. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Show. Mesma coisa da Catarina, eu vou botar a apresentação, provavelmente não vou vê-los, mas aí vocês me sinalizam, por favor, caso alguma coisa dê errado.
Deixa eu colocar só aqui. Eu preciso jogar para a guia do Google Chrome para aparecer. Peraí. Ver se tá aparecendo, gente. Peraí. Tá aparecendo? Alguma coisa? Foi. Sim. Então, peraí. Deixa eu... Para mim, não, gente. Não tá aparecendo? Agora apareceu. Desculpa. Foi? Vamos lá. A gente só não tá indo em tela toda. Deixa eu ver aqui, porque eu nunca usei esse treco. Abrir modo de leitura, não é isso. Você pode clicar com o botão direito no slide e tentar colocar a tela toda. Gente, a pessoa não é da tecnologia. Fica muito ruim assim? Ou o que vocês acham? Onde que, Oi, Luana. se você não conseguir, Aperta ali, tá vendo que no seu canto superior de esquerdo tem 3 tracinhos no horizontal? Ah, isso aí? Fica melhor, né? Eu não sei também, mas eu acho que assim. É também porque fica eu melhor. tenho esse aplicativo. Ah, gente, a apresentação, melhorou? foi. Agora tá em tela toda. Tá vendo? A tecnologia você não vai me derrubar. Ótimo. Enfim. Bem, gente, prazer. Eu sou Luana. Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal Fluminense e estou como residente em psicologia jurídica no Juizado de Violência Doméstica da segunda NUR, né, que é aqui em Niterói. Então, é ligado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Meu Deus, calma, pronto. Então, esse trabalho, ele parte de uma angústia pessoal com a prática nos grupos reflexivos, né? E aí, o que eu observei e que acho importante trazer é que a gente tem um crescimento nos discursos sobre as masculinidades, sobre esses estudos, no meio acadêmico, e em contrapartida, a gente tem visto um crescimento muito grande de grupos masculinistas, em certa medida como uma resposta, né, a esse crescimento de estudos e do feminismo e tudo mais. Então, a gente vê uma relação direta entre o crescimento do feminismo e o crescimento desses grupos, principalmente no meio digital. E aí eu trouxe, inclusive, uma frase da Silvia Federici. Na verdade, não é uma frase, né? Eu peguei essa frase e coloquei de outras formas que eu acho que fazem mais sentido com o trabalho, né? Então, de acordo com ela, as feministas evidenciaram e denunciaram as estratégias e as violências que estruturam os sistemas de exploração centrados na figura do homem e que tentam disciplinar, apropriar e controlar corpos femininos. Esse sistema que privilegia os homens é justamente essa base ideológica desses grupos masculinistas. E atualmente nós temos 2 grandes grupos que têm uma certa visibilidade maior, principalmente nesses ambientes online e que foram denominados por alguns autores como machosfera. Então, aqui eu trouxe só uma diferenciação entre eles, né? Então, o grupo Red Pill, ele surge como uma analogia ao filme do Matrix, não sei se todo mundo viu, mas enfim, o personagem principal, ele vive numa ilusão, num mundo ilusório, e aí é oferecido a ele uma pílula azul que mantém ele dentro daquela ilusão, ou uma pílula vermelha, que é justamente a verdade sobre o mundo, que vai fazer com que ele saia daquela realidade. Então, os homens que se endereçam a esse grupo, né, que se identificam com esse tipo de perspectiva, acreditam que eles tomaram essa red pill no sentido simbólico mesmo, e que a verdade sobre a sociedade é que é uma sociedade matriarcal dominada por mulheres e as mulheres que são privilegiadas. Em contrapartida,
A gente tem o grupo dos incels, que são celibatários involuntários, inclusive aquela série Adolescência traz um pouco essas referências, né? E esses homens são conhecidos por odiarem mulheres, tanto mulheres de maneira geral, quanto homens alfa, que seriam esses homens red pill, que são homens que buscam uma masculinidade hegemônica, né? Performar essa masculinidade hegemônica. Então, é só para a gente ter uma ideia um pouco desses movimentos. E aí eu trouxe alguns dados do Data Senado, né? Em relação ao cenário de violência no Brasil, especificamente. Aqui, claro que tem um recorte de raça também, e de classe, mas eu não coloquei no slide. Mas, enfim, 68% de mulheres entrevistadas conheciam alguma mulher que já tinha sofrido violência. 30% são vítimas diretas de violências praticadas por homens. E 3 tipos principais de violências são mais recorrentes, que é a física, psicológica e moral. E essas violências, claro que são baseadas na Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, ainda seria necessário outras violências descritas que as mulheres sofrem, mas não estão na Lei Maria da Penha. Então, precisamos atualizar a Lei Maria da Penha. Enfim, e a metodologia de pesquisa é um relato de experiência, né? Como eu falei, parte, inclusive, de uma grande angústia minha. O ambiente foram os grupos reflexivos, né? Eu participei de alguns, mas acho que para esse trabalho 3 me chamaram muita atenção. Um deles foi online, 2 presenciais. E os grupos reflexivos estão previstos na Lei Maria da Penha. Eles podem acontecer em 2 momentos, né? O juiz pode deferir a medida de grupo em 2 momentos, tanto na medida protetiva, ou seja, antes de uma condenação penal, ou como uma alternativa penal. Então, em vez do homem ir para privação de liberdade, ele é encaminhado para o grupo e outras penalidades, né? Então, a gente dá essa possibilidade do grupo acontecer de forma online ou presencial, e são 8 encontros, particularmente, eu acho muito pouco, mas é o que a gente tem atualmente. Então, são 8 encontros de 2 horas de duração cada. E a minha fundamentação teórica, né, assim, acho que um pouco da minha lente de análise desse relato de experiência parte um pouco dos estudos de gêneros contemporâneos, né, então, pautado na Silvia Federici, na Angela Davis, e também com o conceito de interseccionalidade, que a Carla Cotirene também se utiliza bastante, e, inclusive, é uma intelectual que tenho grande admiração. Enfim, dentro das dinâmicas que acontecem no grupo, a gente tem algumas técnicas, né, que são utilizadas. Então, a gente faz algumas dinâmicas de grupo, a gente apresenta alguns vídeos também e algumas perguntas disparadoras. Então, algumas perguntas que a gente utiliza qual emoção você sentiu vendo esse vídeo? Você concorda ou discorda dessa afirmação? Como você se sente quando pensa sobre isso? E alguns temas que a gente percebeu, eu, no caso, que eu percebi que são mais sensíveis, são os tipos de violência, né? Quando a gente descreve cada uma delas. A própria Lei Maria da Penha, a fundamentação da Lei Maria da Penha, o contexto histórico em que ela surge, e os tipos de masculinidades, né? Inclusive a própria diversidade da masculinidade. E quando a gente toca nesses temas, tem algumas reações comuns. Algumas reações comuns, assim, né? Como comentários de, isso não existe para homem, as mulheres se aproveitam da lei. E a gente já ouve também, já teve compartilhamento de conteúdo red pill e incel, assim, em grande quantidade nesses WhatsApps e dentro do próprio grupo mesmo. Então, eu identifiquei algumas contradições, né? Então, aqui é muito interessante porque quando a gente fala de violência sexual, os homens, eles se colocam muito em um lugar de oposição, de não, somos contra o estupro e realmente a gente acha super violento e que não deve acontecer. Em contrapartida, eles têm argumentos em que as roupas que as mulheres usam justificariam. Então, eles entram nessa contradição, assim, né? E o reconhecimento também de que existem muitos tipos de ser homem,
mas todos os tipos de ser homem se alinham a uma certa postura autoritária e agressiva dentro de uma lógica de uma masculinidade hegemônica. E aí as minhas conclusões, já encaminhando para o final, é que a gente percebe que os grupos reflexivos, né, eles têm uma importância muito grande, apesar de que ainda é uma batalha muito, muito forte que a gente precisa estar, e a necessidade de uma formação crítica em psicologia, principalmente na área jurídica, porque é importante ter uma perspectiva de gênero quando a gente está lidando com a violência doméstica, principalmente, e debatendo e trazendo essa perspectiva para esses homens que estão sendo bombardeados com conteúdos que reforçam lógicas machistas e tudo mais. Enfim, gente, eu falei muito as minhas referências bibliográficas. Eu não coloquei o meu e-mail, mas quem tiver interesse pode mandar um oi aí pelo chat. Eu vou colocar também aqui no chat o meu e-mail. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Parabéns pela apresentação. Parabéns para todas as apresentações. E eu acho bacana que agora a gente possa ter um momento para pensar junto, né, e trocar um pouco, né, sobre o que a gente escutou. Pensei aqui em trazer algumas questões, né, que me vieram, né, pensando também na formulação desse GT, que eu acho bacana tanto para a gente pensar, né, sobre as apresentações que já aconteceram, quanto também para trazer aí um fio condutor para as próximas apresentações, né? Mas dentro desse GT, né, que se chama Criações de Mundos Outros, eu acho que o nome ele já dá um pouco uma pista para a gente, né, do que está em questão, né, quando a gente fala sobre esse ato de criar, né, no sentido da gente ativar aí um lugar que ele é coletivo, né, e singular ao mesmo tempo, que quando a gente pensa, né, numa criação de mundo, a gente fala de uma vida que se compartilha, né, e de um reconhecimento, né, de que no modo político que a gente tem vivido, né, mesmo numa diferença de territórios, mesmo numa diferença, né, de experiências raciais, de gênero e de classe, né, que trazem para a gente diferentes posições nesse jogo, tem algo que a gente também compartilha, né, que é de um mundo aí capitalista que tem sido muito violento em aniquilar determinadas formas de vida e determinadas práticas, né, de criação, de sensibilidade e de fazer política, né. E eu achei interessante, né, que olhando um pouco, né, para as temáticas dos trabalhos e para os trabalhos já apresentados, a gente tem aí alguns trabalhos que falam um pouco, né, sobre esse dispositivo de gênero, né, do masculino, né, do feminismo, da heterossexualidade compulsória e como isso destitui, né, outras experiências, né, de gênero. E a gente tem também, ao longo, né, dos trabalhos dos GTs, alguns que se intencionam aí a pensar, né, sobre outras territorialidades, sobre um outro lugar, né, possível para se perceber essa relação humano-natureza, que é muito dicotomizada, e me chamou muita atenção essa proximidade dessas duas temáticas, né, porque eu acho que parte dessa violência, né, que tem acontecido no mundo capitalista vem da gente atribuir que as nossas experiências políticas, né, na cidade, com determinados regimes de trabalho, não são experiências em natureza, né? E eu acho interessante que a gente possa justamente aproximar, né, o que é essa perspectiva, né, de se afastar de uma determinada criação, né, e concepção do que é o humano, né, como esse ser que, na verdade, quase que se afasta daquilo que é a própria vida, né, no sentido da complexidade e da trama, né, que isso se envolve, né, e que aí as experiências que são, de alguma forma, minoritárias, trazem um pouco esse olhar para a gente de que tem algo, né, que se reivindica de um direito à vida que, na verdade, vai muito de encontro ao que são, né, outras práticas possíveis na relação com a terra, e que tiram também outras dicotomias, né, desse lugar de centralidade, né, da divisão homem e mulher,
né, na divisão entre sonhar e estar acordado, né? Isso traz aí um outro tipo de conexão possível. Então, acho que são trabalhos, né, que estão aqui nesse GT que atravessam um pouco essas temáticas. E acho que pode ser aí um disparador interessante a gente pensar, né, como essas dinâmicas políticas de gênero, né, e de produção de violência são também reivindicações por viver a vida de uma outra forma, né, e por viver a vida de uma forma, né, que esteja, na verdade, junto aí a outras concepções de mundo e de território. Aí queria convidar vocês a fazerem alguns comentários e perguntas também para os trabalhos. Surgiram algumas coisas aqui no chat. O Fernando perguntou um pouco da experiência da Luana, e levantou essa questão. Você quer falar, Fernando? Era sem microfone. Não sei se Luana quer comentar isso que o Fernando trouxe, e aí a gente vai também chamando outras pessoas para falarem. Oi, posso falar assim, rapidamente? Então, Fernando, eu acho que é um grande desafio, assim, eu acho que a gente sempre toma o grupo como uma aposta, né? Não tem nada muito dado e as próprias pesquisas sobre os grupos são muito difíceis de fazer, assim, sabe? A partir da minha perspectiva, né, da minha experiência, eu já percebi grandes mudanças em um grupo pequeno de homens. Acho que eu poderia colocar dessa forma, assim. A gente teve alguns homens que saíram querendo dar continuidade aos debates, então a gente faz o encaminhamento para outros coletivos que fazem grupos reflexivos, então o E Agora José, o Papo de Homem, não sei se vocês conhecem, mas a gente encaminhou os interessados para esses grupos. E a gente sempre deixa claro, né, no início, que a discussão ali não se esgota mesmo, porque é um espaço que está sempre. É um espaço muito vivo, né? Então, é um espaço que está sempre se modificando e tudo mais. Mas é isso, assim, né? A gente entende que por ser um espaço vivo e não se esgotar, tem alguns homens que não vão estar implicados ali, né? Então, como também é uma participação forçada, né, obrigatória, a gente também entende que isso por si só já é um embate, assim, né? Já é um bloqueio, uma resistência que a pessoa já cria em estar e ocupar aquele espaço. Então, é um trabalho de formiguinha, eu diria, mas assim, eu já percebi algumas grandes mudanças em pequenos homens, vou colocar dessa forma. A Carliane levantou a mão também. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim, né? Sim. Beleza, fica meio longe, por isso. Enfim, eu só queria fazer um acréscimo agora à pesquisa da Luana, né? Porque eu não sei se ela sabe, mas na época eu sou mestra e na época da graduação, já tem mais de 10 anos, eu vi uma pesquisa que a professora trouxe na época, que me chamou muita atenção. E quando ela estava falando, me lembrou muito dessa pesquisa. Eu abri aqui na internet, dei um Google rapidinho para ver se eu achava. Não sei se é a mesma que eu cheguei a ver, porque, como eu disse, já faz mais de 10 anos, mas me lembrou muito a seriedade do tema dela, porque era uma pesquisa que falava que um terço dos estudantes estuprariam as mulheres se pudessem escapar impune. Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né, em universidades americanas, de forma anônima, que traziam esses dados, e como é muito antigo, assim, considerando as pesquisas, né, na época eu fiquei muito alarmada, e amanhã eu vou trazer algumas reflexões dos meus estudos, de ver o quanto é importante, né, só reforçando a temática, porque se isso acontece ainda, se ainda existem pesquisas que mostram que a, a questão mesmo da violência velada e às vezes não velada é tão forte, eu acho que sempre, sempre vai continuar sendo persistente temas como esse, né?
Eu vou até colocar aqui no chat o Google que eu dei rapidinho, se depois, não sei se a aluna conhece a pesquisa, mas se quiser depois dar uma olhada, porque na época eu lembro que me marcou muito. Cheguei a ler os relatos e os dados, e eu fiquei muito assustada, né? Um terço de homens estuprados, mulheres, se não fossem presos, eu achei muito, muito grave. E aí, quando ela traz essa pesquisa agora, me faz lembrar do quanto a gente ainda precisa evoluir, né, nos nossos estudos e continuar falando sobre isso. Val, você quer falar? Sim, a pergunta da Kailane foi, acho que foi para a Luana? Ou não? Não sei se alguém ia responder a Kailane, é só por isso que eu perguntei. Eu acho que não foi muito uma pergunta, acho que eu estava falando mais dessa outra pesquisa, assim, né? Ah, perfeito. Aí ela colocou aqui já no chat. Perfeito. Não, não. Na verdade, é mais um elogio e reforçar a importância de temas como o dela. E agregando aí, se for interessante. Perfeito. Eu acho que eu tenho uma pergunta, talvez, para a professora Catarina. E teve uma apresentadora que falou muito sobre a sexualidade compulsória. Também queria, talvez, puxar uma coisa assim para a gente debater um pouquinho. Catarina, cada vez mais eu acho que a gente tem visto uma espécie de, eu tenho chamado de paradigma materialista, inclusive na psicologia, sabe? Que as formas de pensar a psicologia muito acirrada numa visão positivista, né? E um rigor muito quase distraindo das ciências naturais para poder entender o que é sensível, né? Eu acho que vocês trabalham muito com uma coisa, a gente enfatiza muito que o nosso trabalho é meio invisível, mas eu tenho visto que não sei se não sei se são ondas da psicologia, ondas de formação, que às vezes eu fico achando que, não sei, é como que se o nosso trabalho, que trabalha com o sensível, que trabalha as questões sensoriais, que pensa essa transdisciplinaridade, ela é vista como muito menor, né? Ela é vista como se pensar grupo, né? Clínicas em grupos, né? Parece assim, é tudo muito um paradigma meio materialista, um paradigma individualista. Eu acho que é muita herança também do neoliberalismo que a gente está vivendo. Bom, queria ver como é que você tem pensado isso. Eu fico pensando também como é que a gente contagia também para poder pensar outras psicologias, outras clínicas também, como que vocês têm pensado ali no SPA. Enfim, eu fiquei muito com essa questão e querendo te ouvir. Porque eu acho que a gente já falou sobre isso pelos corredores, mas acho que eu não me lembro de ter te ouvido atentamente. Como é que você tem pensado, como é que a gente pode pensar a formação dessa clínica que a gente está tão interessado, né? Queria talvez te ouvir um pouco falar sobre isso. Teve uma apresentação, eu peço até desculpa, que eu esqueci o nome da apresentadora. Ela estava falando sobre a heterossexualidade. Juliana. Queria muito ver como é que ela tem pensado isso também, sabe? Porque me parece que não é só uma questão racional, né? Me parece que é uma impossibilidade do nosso corpo de amar de outras formas, né? A heterossexualidade compulsória, ela não passa só no regime da razão, né? Ela me parece muito da impossibilidade de sentir, muito das nossas impossibilidades de amar de formas outras também, né? Fica muito presa a uma linha dura, né? Uma forma dura, né? Determinada, e que, é lógico, provoca sofrimento, não só a pessoas que entenderam sua sexualidade dissidente, mas as próprias pessoas que estão ali tentando atender papéis de masculinidade, de heterossexualidade, que no fundo são impossíveis, né? Eu fico pensando um pouco isso. Acho que as minhas duas perguntas é pensar como é que a gente trata uma coisa tão sensível, como é que a gente pode convidar o sensível. Acho que tanto para a Catarina, tanto para a Juliana, a minha pergunta vai na mesma direção, assim, sabe? Tanto para pensar nossas formas de amar, ou seja, para pensar nossas formas de fazer clínica. É isso. Oi, Val, eu vou tentar ser bem sucinta, e aí vai parecer que eu vou fazer propaganda para amanhã, porque eu acho que você coloca uma questão que é difícil de responder, assim, né, tão brevemente quanto a gente tem essa janela aqui, né, em consideração aos outros colegas que ainda vão apresentar seus trabalhos,
E acredito que amanhã eu e Silvana vamos ter a oportunidade de entrar mais assim, no detalhe dessa questão, né? Desdobrar mais a questão que você traz, que é bem complexa, principalmente a gente, enquanto professora, percebe uma diferença bem importante, significativa entre antes e depois da pandemia, em relação a essas questões que você está trazendo, né? E a gente está ali numa linha tênue da transdisciplinaridade, onde a gente está fazendo uma certa relação com o materialismo do pensamento e do corpo, mas para acessar justamente o imaterial dessa experiência, né? O inefável, o intangível, o intensivo. Então, esse paradoxo de saída do nosso trabalho, ele gera muitas barreiras, me parece, nesse momento, assim, né? Onde parece que a gente precisa ou estar num lugar ou em outro, né? Enfim, mas eu acho que amanhã a gente pode desdobrar mais isso. Eu tenho me inquietado muito com essa questão. E acho que, bom, eu acho que eu vou deixar mais assim o convite para a gente desdobrar isso amanhã, para poder ouvir também as outras pessoas, mas essa questão ela tem me tomado bastante nos últimos anos. Juliana, você quer falar um pouco a partir da pergunta do Val? Se ela não puder sei falar se- agora, a gente segue, tudo bem. Eu acho que a Juliana não estando aí, né? Também pegando essa deixa, né? Que eu acho que é importante também, isso que a Catarina fala, no sentido de que esse espaço possa também possibilitar outros espaços, né? De trocas entre vocês. Eu acho que todo mundo que vem para cá vem um pouco, né? Com essa intenção, né? De que esse momento de conversa se desdobre, né, em outros, que se compartilhem experiências, referências, né, e outras criações juntos, mas para a gente poder seguir aí para as outras apresentações de trabalho, né, que a gente ainda tem, para a gente também poder voltar a conversar, né, no fim, ter esse momento de conversa desse segundo bloco. Então, chamar agora a Júlia para apresentar o trabalho Seres, Saberes e Insurgências Contracoloniais. Júlia está aí? Acho que a Júlia é a ausência do nosso grupo, que é o grupo 5, né, Júlia não dela, tá. ela não está presente, não. Aham. Então tá bom. Então a gente passa para o trabalho seguinte, que é da Giovana e da Mariana, se chama Os Caminhos entre o Colonial e o Contracolonial, a partir da psicologia, limites e possibilidades. Quando vocês puderem começar. Oi, é do Giovanni, sou eu. Desculpa, falei o Não, nome errado. tranquilo. Perdão, foi aqui lendo rápido. Tranquilo. Vocês me escutam bem? Porque eu tô sem fone. Dá pra Sim. ouvir? Tá. Então, gente, diferente aí do pessoal que apresentou antes, eu não tenho uma apresentação para colocar aqui. Inclusive, exprime bastante esse lugar da pesquisa, né? Que eu vou explicar para vocês, assim, que é um tanto ainda essa desorganização, assim, com esse lugar. Enfim, que eu vou apresentar um pouco mais ao longo do trabalho. Mas, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Giovanni Florencio, eu sou psicólogo formado pela UF de Rio das Ostras também, na verdade de Rio das Ostras, né? As colegas aqui são de Niterói, então é muito legal ver gente da UF também, mas hoje eu sou mestrando no programa de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, que é o EICOS aqui na UFRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro, e bom, assim, eu acho que esse trabalho, né, ele chama os caminhos entre o colonial e o contracolonial a partir da psicologia, limites e possibilidades. Na verdade, ele é algo que ainda está sendo discutido, assim, né, e ele não é o meu trabalho, não é o foco da minha pesquisa, mas sim algo que está ali atravessando o que eu pretendo ter como dissertação, né, que é exatamente poder pensar
Isso, né, eu acho que hoje a academia, ainda bem, né, tem pensado o lugar do colonial na nossa produção, né, como que isso afeta tanto a nossa prática, mas também a nossa pesquisa, enquanto ciência e profissão mesmo, né, e a psicologia, ela vem, assim, a psicologia ela tem uma herança colonial gigante, né, assim como a academia como um todo. A gente sabe, por exemplo, né, que ela vai surgir lá na Europa, né, pretendendo ali ser uma ciência dura, então é onde a gente podia repetir certo um método e obter resultados, né, enfim, nessa lógica de uma ciência dura, uma ciência muito focada ali no comportamento, no que a gente entende por algo experimental, né, também naquela época. Então, assim, meio que afastado do que hoje a gente tenta se aproximar da psicologia enquanto uma prática de cuidado. Isso é algo que vem sendo reinventado, né, de alguma forma. E se a gente pega, por exemplo, né, uma herança aí no Brasil, e não especificamente da psicologia, mas do campo psi como um todo, né, no Brasil do século XIX, por exemplo, a gente tem esse campo mais voltado ali para a psiquiatria, mas que influencia a nossa prática também, colocando pautas e sustentando políticas, né, higienistas de, por exemplo, embranquecimento da população brasileira, justificando isso cientificamente. Então, isso cientificamente, né? Então, isso é um grande problema, sim, e um primeiro passo para a gente poder seguir por outros caminhos, né, que eu acho que tem a ver com esse GT, de criar outros mundos, é poder reconhecer os mundos de onde a gente vem. Então, eu acho que essa pesquisa, ela começa por aí, né, esse problema, na verdade, que é poder pensar quais são os limites, quais são as possibilidades, mas os limites também da gente entender, de poder produzir uma prática que aqui a gente está chamando contracolonial, e aí sem entrar naquilo de que é decolonial, é descolonial, é contracolonial, enfim, né, são práticas que vão colocar o colonial no lugar dele, vão tentar fazer outra coisa a partir disso, mas quais são as possibilidades, né, partindo de um ponto que de um pressuposto, na verdade, de que a psicologia ainda é um campo colonial colonizante, porque, como o colega trouxe aqui na fala dele, né, a gente ainda tem, sim, uma psicologia que e cada vez mais, na verdade, né, que está ali fazendo aliança, né, com uma lógica neoliberal, com uma lógica cada vez mais não vamos diagnosticar, né, que vai entrando aí dentro do que o capitalismo prevê e quer construir. Então, é um desafio, né? Poder tentar fazer uma outra coisa, mas eu entendo que a gente vem pensando, esse problema de pesquisa, né? Ele surge muito porque no EICOS a gente vai discutir psicossociologia, e a psicossociologia ela começa ali na França também, né? Então também vem da Europa e tudo mais, e aí eu acho que isso começa faz nascer, na verdade, um questionamento nesse sentido, assim, bom, o que a gente quer quando a gente pensa em propor outras práticas nesse campo, né? A gente, então, não quero mais saber de Europa, porque também tem um certo movimento nesse sentido, né? Não, a gente não quer mais saber de Freud, a gente não quer mais saber... Enfim, e o que a gente... quando eu falo a gente, né? Eu e minha orientadora, que é a Mariana, né? O que a gente vem discutindo é que assumir o contracolonial, né, ou a proposta do contracolonial, talvez não vá por esse caminho, né, necessariamente de negar aquilo que talvez seja impossível hoje em dia, mas, de fato, poder pensar em como a gente faz uso disso que vem de um ambiente que não diz respeito a gente. Porque quando a gente pega uma prática, uma teoria, um conceito que foi desenvolvido na Europa, sei lá quantos centenas de anos, e bota aqui para a gente sem nenhum tipo de translocação, ou melhor, sem nenhum tipo de cuidado de translocação, a gente está cometendo uma violência. Porque somos outros corpos, temos uma realidade diferente, né? Vivemos num outro tempo e espaço. Então, o que a gente tem pensado são três conceitos, dispositivos, enfim. Primeiro, né, eu acho que para falar de contracolonialidade, a gente tem que falar de onde que vem, porque o Nego Bispo, né, o Antônio Bispo dos Santos, é quem começa a trabalhar esse termo dessa forma, e ele vai usar, né, a contracolonialidade, ele coloca enquanto isso de enfeitiçar a língua. Primeiro, em alguns momentos ele vai dizer que isso é negar o que é colonial,
assim, diretamente, né? Mas também nisso que é o enfeitiçar da língua, que na nossa compreensão passa muito por isso de poder. Isso está aqui, né? Vem do colonizador, uma prática, enfim, um dispositivo, algo, vem. Como que a gente consegue enfeitiçar isso para o que faz sentido a partir do nosso território, né? Então, esse enfeitiçar enquanto algo de uma apropriação, uma reapropriação, talvez, né? Existe também, pela Sueli Ronick, ela desenvolve esse termo, né, mas isso é para além dela, da antropofagia, né, inclusive os tupinambás, né, vem deles, na verdade, né, que é esse ato de os perdedores da guerra, né, eles eram consumidos e acreditava-se, então, que aquilo que eles traziam, né, eles eram bons guerreiros, afinal, então, seria, então, incorporado naquelas pessoas que consumissem, né, comessem a pessoa, de fato. E isso, assim, pensar numa perspectiva de pesquisa, né, é por aí também. Então, como é que a gente consegue 3 minutos. consumir, por exemplo, Deleuze-Guattari, né, e fazer e ter um esforço aí para translocar eles para a gente de uma maneira cuidadosa, né? E também no Barijó, né, para quem lê o Rufino, o Simas, né, eles tratam bastante dessa perspectiva de Exu, né, do Orixá Exu, mas enquanto também uma perspectiva ontológica, porque Enobarijó é aquele que come e cospe, né, então consome aquilo e vai cuspir de uma maneira diferente. Então, assim, todas essas formas, tanto enfeitiçar, antropofagia, vão dizer dessas possibilidades da gente aqui no Sul de poder se relacionar com isso que vem do Norte, que sempre foi colocado enquanto o cânone a ser seguido sem questionamento, de uma outra forma, né? Então, não tem muitos resultados, né, ainda, porque isso é um pensamento, isso vai tangenciar a escrita da dissertação como um todo, né? Mas acho que o que eu queria trazer aqui, muito mais como reflexão do que como qualquer outra coisa, são essas possibilidades, né? Assim, quais são os cuidados que a gente está tendo, inclusive, por exemplo, né, quando a gente traz a cartografia, a minha dissertação é com base em cartografia, né? Mas como a gente traz a cartografia, né, que tem vários autores aqui do Sul que vão tratar dela de uma maneira maravilhosa, mas que tem ali como pressuposto, né, alguns conceitos do Deleuze-Guattari, né, vem deles, na verdade. Como que a gente vai poder tratar disso aqui, colocando em pauta também as nossas questões, né? De uma forma interseccional, no sentido de poder tratar, sim, raça, gênero, e outras coisas que, por mais que eles, né, a gente acredita que o que eles tentaram construir ali é totalmente contra-hegemônico, mas talvez não seja possível colocar enquanto contra-colonial, né? Então, como fazer esse esforço, né, numa perspectiva de continuar esse desdobramento da psicologia social crítica, né, aqui do Sul, de uma maneira que a gente produz o que é nosso, mas também usa o que não é, mas de uma maneira situada. Então, acho que a contracolonialidade tem aparecido muito mais enquanto uma ética, uma ação ético-política mesmo, né, de atenção e de cuidado nesse uso, que não pode ser de qualquer forma. Isso pensando numa produção situada, territorializada e referenciada no Sul, né? Então, é gente falando da gente, mas sem também tentar entrar numa perspectiva de pureza, no sentido de que, da mesma forma como a gente, em algum momento, só o Norte podia existir, não, agora a gente só quer o Sul também, né? Quais são as Conclua, possibilidades por favor. disso? Então, enfim, é isso. É mais para reflexão. Obrigado, gente. Obrigada, Giovanni. Parabéns pela sua apresentação. E aí a gente segue agora para o último trabalho de hoje. Última apresentação, depois a gente ainda conversa mais um pouco ao final dela, que se chama Exclusão e Violência Política de Gênero no Brasil. Permanências históricas e desafios contemporâneos. É um trabalho do Ítalo, do Kleuber, da Daiane e da Ingrid. Vocês estão por aí? Sim, sim. Olá, gente. Boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Uhum. Sim. Eu vou apresentar aqui a tela. Deixa eu só ver como é que faz. E aí também vou ficar sem ver vocês. Então, vocês me confirmam, por favor.
Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só não tá em tela cheia, Ítalo. Aí, agora tá. Agora tá? Sim. Pronto, perfeito, Então, eu vou perfeito. começar a contar o seu tempo. Com 3 minutos eu te aviso, tá bem? Ok, obrigado. Eu vou tentar ser o mais breve por conta do horário, mas me apresentando, eu me chamo Ítalo, sou advogado, atualmente faço mestrado em Direitos Humanos pela UFPE. Esse trabalho ele foi feito juntamente com Cleo, Daiane e Ingrid, que também são meus colegas no mestrado em Direitos Humanos, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Primeiro ponto, deixa eu só ver que eu não estou conseguindo passar. Opa, passei demais agora. Foi. Passou aí? Passou. Perfeito. O primeiro ponto é o porquê de se refletir isso. A gente fala muito, e é um tema importante, sobre a violência contra a mulher, né? Principalmente a violência física, psicológica, mas existe um tipo de violência que ele é debatido, mas não tanto dentro da academia, que é a violência política, dentro do próprio sistema político, né? A gente sabe que a mulher, ao decorrer de toda a história de cidade, né, por uma cultura patriarcal, ela sequer tinha um direito ao voto, né? Se a gente for analisar a conquista do direito ao voto, é relativamente, bem entre aspas falando, recente, né? A mulher ela sempre foi vista ali como esposa de alguém, então não se imaginava ela como ocupante de cargos políticos, né, ocupante do poder público, e sim dentro de um ambiente doméstico, dos afazeres domésticos. A mulher não era pensada para ocupar um cargo político. Só que essa cultura, ela ainda perpassou toda essa história de cidade e chega na atualidade, de certa forma, porque a gente pode citar como exemplo, para melhor compreensão, a lei de cotas. Ela é uma legislação que já está vigente há mais de 20 anos, mas se nós pegarmos, por exemplo, o número de deputadas e deputados da Câmara de deputados federais, são 513 deputados no total e apenas 91 são mulheres, né? Na última eleição foram só 77. Então, houve um avanço, sim, um avanço significativo e importante, a gente não pode deixar de destacar isso, porém, esse avanço, ele não quando a gente olha o tempo que essa lei já está vigente, ele se mostra ele só mostra que a legislação ainda não está conseguindo ter sua real aplicabilidade. Além disso, a gente também tem que ter em mente que não é só o número ele é importante, a quantidade de mulheres, esse avanço, mesmo que pequeno, ele é importante, mas existem mulheres que estão lá na Câmara de Deputados e que possuem uma mentalidade ainda que prega o machismo, que possui essa mentalidade de que o homem ainda é universalmente superior. Então, dentro da atuação em cada legislatura dessas mulheres, muitas vezes podem não ter produções legislativas que sejam voltadas à proteção da mulher e à inserção da mulher dentro da vida política. Eu já fiz outra pesquisa, que não é essa, em que eu analisei a produção legislativa das deputadas federais eleitas em 2014, e teve algumas deputadas que não tiveram sequer um projeto voltado ao fomento da participação feminina na política, né? Várias deputadas, na verdade. Então, a gente vê que não é só um número. Lá dentro também elas enfrentam essas dificuldades e outras têm mentalidades que ainda são segmentadas pelo machismo, né? Então, o objetivo da pesquisa é de analisar os preceitos históricos e culturais que justificam essa violência, né? Dentre eles, analisar tanto a luta das mulheres pelo reconhecimento para adentrar os espaços de poder, adentrar os espaços políticos, né? E as dificuldades enfrentadas por elas no momento que ingressam na vida política, né? Então, aqui a gente pode fazer alguns destaques com relação à metodologia. A pesquisa ela é qualitativa e de cunho bibliográfico. Entre os principais autores, claro que não são todos, são só os principais, nós utilizamos Foucault, Bachmann e Luiz Felipe Miguel, principalmente nessa questão da atuação política, da violência política mais atual, né? Um autor que fala muito sobre isso é Luiz Felipe Miguel. Não foram todos documentos que nós utilizamos, mas os principais, por ser também uma pesquisa documental, foi o relatório Latino Barômetro e alguns dados do Instituto Marielle Franco.
Bem, um ponto importante que eu gosto de destacar é do livro Contrato Sexual, de Putnam, em que ela fala que, na realidade, existe uma liberdade e uma certa prisão, digamos assim. Porque o homem, ele é livre, a mulher, ela não é. Ela ainda continua tendo essa imagem submissa à figura masculina, né? Apesar de na legislação, se a gente for olhar hoje a Constituição Federal de 1988, ela traz ali no artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, mas na prática a gente não observa essa igualdade. A gente observa que a mulher, quando adentra em espaços de poder que são dominados pelos homens, ela enfrenta muitos estigmas, né? Um exemplo disso, dentro da política, são as candidaturas laranjas. Essas candidaturas, elas dizem respeito exatamente à lei de cotas, que estabelece um percentual mínimo para que os partidos coloquem de candidaturas femininas. Mas o que acontece, né? O que se observa, que muitas dessas candidaturas que visam preencher esse percentual, na verdade, é só para cumprir o que está na legislação. A essas mulheres não é dado nenhum tipo de financiamento para que elas consigam fazer, de fato, uma campanha e consigam se eleger, é mais mesmo para cumprir um número. E muitas vezes, para que elas possam conseguir se eleger, elas precisam, digamos, um linguajar popular, baixar a cabeça para demandas de outros homens dentro desse sistema de poder para conseguir ali um tipo de financiamento e um tipo de fomento, né? Além também da desigualdade material, que a gente pode dizer que para a mulher existe uma dupla jornada, tanto a profissional e a jornada doméstica, em que muitas mulheres às vezes acabam abandonando a vida profissional, os sonhos profissionais, porque precisam ficar em casa cuidando do filho, enfim, assumem ali os afazeres domésticos e com isso não conseguem adentrar na vida política, adentrar na vida profissional como um todo, né? E aí, 3 partindo minutos. já para os... Ok, obrigado. Partindo já para os resultados, a violência política ela pode acontecer de várias formas, né? Tanto a moral como também por meio de xingamentos, também a física, né? Racial. Um exemplo disso da violência política racial é que o Instituto Marielle Franco, em uma pesquisa, informou que 98,5% das mulheres negras já relataram algum tipo de violência política. Então, isso demonstra que, para além dessa violência de gênero, também existe uma violência política, uma violência de raça, né? E aí, outro ponto também que a gente pode comprovar essa questão das candidaturas laranjas, né, que eu citei anteriormente, é um dado do TSE, em que se analisou que de 16.131 candidaturas que não receberam nenhum tipo de voto, a grande maioria foram mulheres, né, 14.417 foram de mulheres, o que só demonstra que essas mulheres, elas geralmente estão ali apenas para cumprir tabela, apenas para cumprir o que está na lei, né? Outro exemplo também que a gente pode citar aqui de violência e de uma tentativa de silenciar a mulher dentro do sistema político é o caso de Roberto Freire, que é ex-deputado, e de Jandira, não sei muito bem pronunciar o nome dela, em que, no momento acalorado de um debate na plenária, ele fala para ela que mulher que participa da política e bate como homem deve apanhar como homem. Ou seja, só reafirmando isso que eu já falei, né, de que se tem essa imagem de que a política é um local destinado à atuação masculina, então subentende-se que se aquela mulher ela adentra nesse espaço político, ela deve ser de alguma forma ali silenciada ou oprimida, né, como ele tende aqui a falar, deve apanhar como homem, né? E aí, para finalizar, concluindo, a gente observa que na política, né, a representação feminina ela ainda é muito simbólica. Por quê? Se debate muito e se busca muito o aumento da quantidade de mulheres dentro da política, mas a atuação dessas mulheres, como é que fica? Como é que está? Né? Será que essas mulheres, de fato, estão seguindo anseios feministas ou só estão perpetuando aspectos patriarcais e a vontade masculina? Então, acaba sendo, de fato, uma representação simbólica, né? Eu, finalizando aqui, agradeço a atenção de todos. Essas aqui são as referências, estou à disposição. Muito obrigado. Eu só ver como é que... Adeus. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Parabéns. Acho que a gente pode conversar mais um pouco.
trazendo aí esses dois trabalhos que a gente escutou agora, né, para o debate que a gente já estava tendo. Não sei se alguém quer começar trazendo alguma pergunta, alguma questão. Eu vou só fazer uma pontuação, então, sobre a organização que a gente teve, que ficou bem bacana o fato dos 6 grupos que apresentaram terem tido recortes diferentes da realidade atual, então todos eles trabalham questões atuais, e como eles se somam também, tipo, eles têm contribuições de um para o outro. A gente teve uma maioria de trabalhos que trouxeram a Silvia Federici como um embasamento, Reencantando o Mundo apareceu mais de uma vez também como referência, o que mostra uma certa concretude, né, em relação a por que esses trabalhos estão reunidos nesse GT. Eu acho que é um ponto importante e interessante de se analisar de como a interseccionalidade entre os temas e os assuntos podem somar cada vez mais para a autoria dos próprios trabalhos. De como trabalhos futuros vocês podem beber de outras fontes, de outros trabalhos que aparentemente estão tratando outros temas, mas na verdade também tem dados, principalmente a gente teve alguns dados quantitativos, alguns qualitativos, de citações de coisas da realidade, como a gente teve agora com o Ítalo, com frases do parlamento, são coisas que eu acho que podem ser cruzadas entre os trabalhos. Então, deixar o convite para vocês, né, que vocês visitem as produções dos colegas e pensem sobre esse ponto principal da análise material da realidade. Então, trazer esses exemplos é uma coisa muito interessante. E também que vocês visitem a bibliografia, mesmo que a gente sabe que a vida acadêmica é muito corrida, então muitas vezes a gente não vai ter tempo de analisar todo o trabalho do colega, mas só de ir lá no final, nessa parte das referências bibliográficas, dar uma olhada no que você conhece, o que você não conhece, já pode ser uma coisa muito interessante. É isso, queria trazer um pouco mais sobre essa organização que a gente teve. Eu acho que esse fio que você levantou, Ariel, né, do reencantamento do mundo como algo que atravessou e conduziu um pouco todos os trabalhos, né, é uma maneira muito interessante da gente pensar, né, essa relação, porque esse disparador, né, de criar outros mundos, ele não nega, muito pelo contrário, ele considera, né, todas as complexidades e todas as tramas, né, dessas múltiplas realidades, né, incidências políticas do mundo que a gente vive, né? Então essa perspectiva também contracolonial levantada, ela convoca, né, essa ação política e essa ação de sensibilidade, né, para maneiras que nem sempre são as maneiras, né, tanto que a academia valida, quanto que as nossas próprias relações, né, do âmbito do cotidiano, das instituições que a gente circula, validam também, né? E aí eu acho que essa perspectiva, né, do encantamento, né, que pensa justamente numa aproximação, né, da política com a natureza, né, entendendo que natureza e política são termos que não se dissociam, muito pelo contrário, a vida que convoca esses dois termos a estar em relação, né, diferentemente, por exemplo, de uma concepção de humano, né, que está muito mais baseada, né, numa violência de gênero, numa violência de raça, né, numa determinada lógica de ocupação do território, né, e como então, essa perspectiva, né, do reencantamento e da contracolonialidade que multiplica também, né, o nosso olhar e a nossa imaginação para como construir e como criar esses mundos outros, né? E aí pode ser pelo enfeitiçamento, né, da língua, que nem o Giovanni traz, né? Pode ser pelo sonhar em coletivo, né, como o trabalho da Catarina trouxe, né? Podem ser pelos grupos, né, de mulheres ou de homens, né, como a Luana trouxe. Então, existe, acho que, na verdade, esse giro, né, que vem sendo criado e vem sendo compartilhado, né, por muitos pensadores em muitos territórios, né, de como agir politicamente, né, e como esse pode ser um modo de ação que incorpora
a vida, né? E que incorpora essas outras concepções e práticas de mundo, né? Então, acho que esse foi aí um eixo que atravessou muito todos esses trabalhos, né? E que nas mais diferentes temáticas puderam trazer essa convocação, né? Eu acho, gente, que a partir aí desse silêncio, caso alguém queira também fazer ainda algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, mas acho que senão a gente já vai se encaminhando para uma finalização por conta do nosso horário, né? E por conta do Só um início lembrete da das lista de outras presença, vezes. gente. Quem Ah, não boa. preencheu, preencha, por favor. Bom, então, acho que a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada a todo mundo